Viver uma vida de propósito é a única forma de vivermos de verdade. Essa é uma frase do livro Uma Vida de Propósito, do Rick Warren. E assim, cara, eu estou mastigando essa frase até hoje, cara. Porque por mais que seja uma frase simples, ela também é uma frase muito profunda. E mais do que isso, hein? É muito verdade. Quando nós não sabemos onde nós queremos chegar, qualquer lugar serve. E é aqui que mora o perigo. Porque é nesse lugar que nós nos perdemos. Ter um propósito é essencial para que nós possamos viver uma vida que faça sentido, para que a gente possa desfrutar do melhor dessa terra. A Bíblia está repleta de promessas diretas e indiretas para as nossas vidas. Porém, a única forma da gente acessar essas promessas é vivendo uma vida segundo a vontade de Deus. Sendo assim, nós começaremos a viver uma vida de propósito. Mas talvez a pergunta que a gente nos faz com muita frequência é: beleza, eu entendi que se eu viver a vontade de Deus, eu vou viver uma vida de propósito. Mas o que é viver uma vida de propósito? E é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à Escola de Propósitos. Eu sou o Axel e antes da gente continuar na nossa aula de hoje, eu vou te pedir duas coisinhas, cara. Eu vou te pedir duas coisinhas e te dar um aviso. A primeira coisa que eu vou te pedir é: se inscreva nesse canal, porque eu acredito que assim como eu, você não quer que a palavra de Deus fique apenas com você. Então vamos espalhar a palavra de Deus. E outra coisa que eu quero te pedir é: dê um like nesse vídeo aqui, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Agora, um aviso muito importante, tá? No primeiro link dessa descrição do vídeo aqui, eu deixei um link de um grupo, o grupo da Escola de Propósito. É por lá que nós temos feito algumas comunicações a respeito das novas aulas, dos novos vídeos que a gente vai postando aqui para vocês. E também tem uma novidade aí: nós vamos iniciar o Clube do Livro da Escola de Propósito, onde nós vamos ler 12 livros em 12 meses. Um livro a cada mês, né? A cada 30 dias nós vamos ler um livro e vai ser muito bom a gente caminhar junto, ter essa experiência de caminhar junto e viver, né, esse ano como o melhor ano da nossa vida. Clica lá, entra no grupo para você acompanhar e viver com a gente esse ano maravilhoso que nós vamos ver de 2025. Dito isso, então vamos para a nossa aula de hoje. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai nos dizer o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De vez em sempre nós precisamos reler esse versículo e fazer uma autoanálise. Nós precisamos avaliar se as escolhas que nós estamos fazendo, se os nossos comportamentos e os caminhos que nós estamos escolhendo têm nos levado para uma vida de transformação ou de condenação. Estamos vivendo um tempo em que o desejo pelo sucesso se tornou a prioridade de muito. E talvez a pergunta que você se faz agora é: mas como assim? Então quer dizer que ter sucesso é errado? Não, não é errado. O maior problema é que as pessoas têm feito de tudo para conquistar esse sucesso. Seja ele qual for, financeiro, social, profissional. As pessoas estão dispostas a ultrapassar todos os seus limites para viver o que o mundo vende como sucesso. Elas trabalham 20 horas por dia se for necessário, elas expõem o seu corpo, elas mentem e manipulam pessoas. Para essas pessoas não importa quem está sendo ferido ao seu redor. O importante para elas é que elas tenham o sucesso que elas tanto desejam, e tá tudo bem. E sabe o que é mais triste nesse cenário? É que grande parte dessas pessoas estão dentro das igrejas. E por que isso tem acontecido? Porque nós estamos vivendo a geração da comparação, onde o que nós precisamos fazer é aquilo que está dando certo para aquele que eu considero como um influenciador. E com isso, a nossa verdadeira identidade, a identidade de Cristo que está em nós, tem ficado cada vez mais de lado. E para quê? Para que a gente possa viver o que o mundo diz que é sucesso, o que o mundo vende que é bom, que é legal. E com isso, infelizmente, as próximas gerações estão crescendo cada vez mais sem essa identidade firmada em Cristo. Elas não sabem quem são em Deus e o que elas representam ou o que elas são para Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. E é exatamente por isso que nós precisamos viver uma vida de propósito, uma vida onde as nossas
vontades estejam alinhadas com as vontades de Deus, acessando as promessas que Ele tem para nós e se tornando cada vez mais testemunhas de Cristo por onde passarmos. Através do capítulo 12, do versículo 2 de Romanos, nós vamos ver o mapa. É praticamente um guia prático de como nós vamos viver essa vida de propósito. Para que a gente tenha clareza desse mapa, desse guia, eu vou dividir em 3 pilares principais o que Paulo está nos ensinando aqui através deste capítulo 12 do livro de Romanos, tá? E o primeiro pilar é o pilar do inconformismo. Aqui no capítulo 12, no versículo 12, a primeira parte desse versículo aqui já é bastante autoexplicativo, né? Em algumas versões a Bíblia vai dizer não se amolde aos padrões desse mundo. Em outras versões vai dizer não se conformeis com este mundo. Aqui a versão que nós lemos aqui está dizendo, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo, tá? A gente leu na versão NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Quando Paulo diz aqui, não vivam conforme os padrões deste mundo, ele está dizendo que nós precisamos viver de forma contrária ao que o mundo prega que é bom, ao que o mundo prega que é sucesso, ao que o mundo diz que é legal, que é bom, que é status. Eu gosto muito da versão bíblica que diz que a gente não pode se conformar com os padrões deste mundo. Porque quando nós usamos essa palavra conformar, automaticamente nós entendemos que o contrário disso é o inconformismo. É que nós precisamos ser inconformados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos deixar que as pessoas ao nosso lado comecem a divorciar. Isso nós precisamos ser inconformados com isso. Nós não podemos nos conformar com as pessoas que estão passando fome, que estão faltando alimento dentro de casa. Nós não podemos nos conformar com as crianças que estão sendo maltratadas e abusadas. Nós precisamos ser inconformados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quer ver uma coisa simples? Tem muitos desenhos que estão sendo lançados nas plataformas Netflix e outras aí, YouTube, que estão pregando uma ideologia do homossexualismo para crianças. Estão pregando uma ideologia de culturas demoníacas para as crianças. Eu reagi a um vídeo esses dias que conta a história de Adão e Eva, mas dizendo que a Eva agora ela casou com Lúcifer e elas tiveram a princesa do inferno. Tá lá no meu Instagram, eu reagi a esse vídeo. E nós não podemos nos conformar com isso. São essas coisas que Paulo está dizendo para nós. Olha, tá vendo as pessoas dizendo que é preciso, é bom você fazer sexo antes do casamento para você saber se isso de fato, se essa pessoa de fato ela é compatível com você. Então, nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar com as festas que estão sendo promovidas. Nós não podemos nos conformar com a quantidade de crentes que agora se diz ex-crente. Nós não podemos nos conformar com isso. Então, o primeiro pilar para que nós possamos viver uma vida de propósito é sermos inconformados. É necessário que nós levantemos uma causa para que a gente possa defender. Uma vida de propósito é aquele cara que ele não só é inconformado, mas ele age para que aquelas coisas não aconteçam mais ao seu redor. Então ele não é só um cara que se assusta com as coisas que estão acontecendo. Ele não é só um cara que é inconformado com as coisas que estão acontecendo, mas é aquela pessoa que ela cria projetos, ela age para que isso não continue acontecendo ao seu redor. Que ele possa de uma forma ser uma inspiração para outras pessoas a levantarem aquela mesma bandeira. E se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver todas essas pessoas que foram levantadas por Deus, elas eram inconformadas com as coisas que aconteciam na comunidade. Se a gente olhar para Paulo, ele era inconformado. Ele não aceitava que os gentis ou que as pessoas fora de Jerusalém, fora da cultura judaica, não ouvisse a palavra de Deus. Então ele começa uma jornada missionária assumindo a responsabilidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Se a gente olhar para Estevão, por exemplo, ele não era um cara, ele não aceitava que a comunidade dele perecesse sem a palavra de Deus. Então ele era inconformado a ponto de morrer pela palavra de Deus. Outro cara inconformado era João Batista. Ele foi morto porque ele denunciou o pecado de Herodes. Então, nós precisamos ter esse inconformismo dentro de nós e
E principalmente nós precisamos denunciar. E a pergunta que eu quero que você responda, tá? Para você construir esse primeiro pilar na sua vida de propósito é: o que você não suporta ver? O que te deixa inconformado? E a segunda pergunta que você vai responder é: como eu posso solucionar isso? Como eu posso ajudar a quebrar todo esse ciclo? Então, escreve no papel, leve a sério isso que a gente está estudando aqui hoje, porque isso vai transformar a sua vida e principalmente a vida das pessoas que vivem ao seu redor. O segundo pilar é a transformação da mente. Sabe, o que é interessante, quando eu olho para a passagem do jovem rico, Jesus fala, ele pergunta para Jesus: olha, Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? Aí Jesus fala para ele: olha, cumpra os mandamentos, respeita seu pai, sua mãe e tal. Aí ele responde para Jesus: isso eu já tenho feito desde a minha infância. Ou seja, eu já sou esse cara perfeitinho. Eu já honro os meus pais, eu não roubo, eu não mato, eu não traí minha esposa. Então eu já tenho essa vida santificada, sabe? Aí Jesus pega e fala uma coisa para ele: olha, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E aí, quando Jesus fala isso pro jovem, ele se assusta e fala: cara, mas espera aí também não, né? Vender tudo que eu tenho, dar aos pobres e te seguir, como assim? Aí eu vou viver essa vida? Não quero não. O que nós precisamos entender dessa passagem é que Jesus não está falando a respeito do dinheiro. Não é a respeito daquilo que o jovem tem de bens, mas é a respeito daquilo que o jovem considera como prioridade na vida dele. É que para o jovem rico, as coisas que ele tinha era mais importante do que a sua caminhada com Deus, a sua entrega total a Deus. O que nos prende nesse mundo, às vezes, o que nos escraviza neste mundo, às vezes, é quando nós começamos a nos preocupar mais com as coisas do que com as pessoas. Sabe, eu tenho a plena consciência que o carro que eu tenho, ele não pode ser mais importante do que a vida de alguém. As coisas que eu conquistei, ela não pode ser mais importante do que a vida de alguém. Se necessário for, se esse for um desejo de Deus, uma orientação de Deus, eu sou capaz de vender o carro que eu tenho para ajudar alguém. Então, é essa consciência que nós precisamos ter. E a pergunta que eu quero que você responda nesse segundo pilar é: o que tem escravizado a sua mente? Porque aqui, para o jovem rico, o que escravizava ele naquela situação onde ele se encontrava eram os bens que ele tinha. Mas às vezes na nossa vida é a pornografia. Às vezes na nossa vida é uma série que a gente... É uma Netflix que a gente não consegue viver sem maratonar horas e horas. O que tem escravizado você? O que tem escravizado a sua mente? O que tem te mantido nesse estado de prisão? Sabe o que é interessante? Acho que é João capítulo 16 ou Lucas capítulo 16, eu não vou lembrar o livro, mas depois eu procuro para vocês e coloco aqui na descrição. Jesus ele está dentro do cenáculo, ele está ensinando ali a respeito da palavra de Deus, e tem uma mulher lá que ela estava 18 anos encurvada. E aí Jesus chama essa mulher, isso era num sábado, e cura essa mulher. E aí ele fala a respeito dessa cura no sábado, explica um pouco sobre isso. As pessoas ficam maravilhadas com o milagre que Jesus faz, mas a Bíblia ela é muito específica em dizer que aquela mulher só estava encurvada, ela andava encurvada há 18 anos, porque existia sobre ela um espírito maligno. Era uma manifestação do diabo na vida dela durante 18 anos. Ninguém foi capaz de orar por essa mulher para libertar ela. Então ela viveu 18 anos naquela posição, andando encurvada, sempre olhando para o chão, porque ela era escravizada por um espírito maligno. E aí a pergunta que eu te faço é: o que tem te mantido nesse estado de prisão? O que tem te mantido encurvado, olhando sempre para o chão? O que tem te mantido nesse estado? O terceiro e último pilar, mas não menos importante, é a vontade de Deus. É interessante ver que Paulo deixa bem claro para nós que nós só vamos experimentar qual é a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus se antes a gente for um inconformado, se antes a gente ter a transformação da nossa mente, a renovação e a transformação da nossa mente. Então, aqui, para que a gente possa ter essa vida de propósito, a gente precisa entender que todos esses pilares, eles são interdependentes, ou seja, eles são entrelaçados e também dependentes um do outro. Se um desses pilares estiver desalinhado na sua vida, infelizmente, você não vai conseguir viver essa vida de propósito. Então, esse guia, esse mapa, ele é muito claro, ele é muito explícito. Primeiro, eu preciso ser inconformado, eu não posso me conformar com as coisas que acontecem neste mundo. E não só isso, eu também preciso ir contra, ou seja, eu preciso proclamar, eu preciso abrir a minha boca. A segunda coisa que a gente vê aqui é que a gente precisa ter essa transformação, essa renovação e a transformação da mente. Ou seja, eu preciso abrir mão daquelas coisas que me escravizam. E aí, em terceiro lugar, eu vou viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou experimentar desse extraordinário de Deus na minha vida. Lembra que nós falamos de Abraão aqui em algumas aulas passadas? Então, Abraão só conseguiu se tornar uma bênção depois que ele cumpriu a ordem de Deus de sair da sua terra, do meio da sua parentela e ir para um lugar onde Deus já tinha preparado para ele. Os animais só começaram a ir até Noé depois que ele terminou a arca. José só governou o Egito depois que ele foi um governador de si mesmo. A gente não vai ver José blasfemando, xingando, condenando alguém ou seus irmãos porque foi vendido como escravo. A gente não vai ver José lamentando, chorando porque foi preso injustamente. Ele foi um governador de si mesmo. Ele soube governar as suas emoções e lá na frente ainda foi um homem capaz de ajudar toda a sua família. Então, para que nós possamos viver essa vida de propósito, é necessário que a gente construa esses 3 pilares na nossa vida. Precisamos ser inconformados, precisamos ser transformados e precisamos viver segundo a vontade de Deus em nossa vida. Lembre-se, tá? Que ajudar o próximo sem apresentar Cristo é um projeto social. E isso o mundo já faz e faz com muita excelência. Aquele que vive uma vida de propósito, ele não consegue viver um dia sequer sem apresentar Cristo para alguém. Então, vive essa vida de propósito. Apresente Cristo. Porque o que a Bíblia diz para nós a respeito do mundo é: o mundo jaz do maligno. Seja o inconformado, para que Deus se manifeste cada vez mais e mais através da sua vida. E antes da gente terminar essa aula, eu não posso deixar de te pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ser um inconformado, assim como você é, assim como você vai se tornar a partir dessa aula. E também não se esquece de clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo e entrar no nosso grupo, para que você possa não só ser lembrado e ter materiais extras a respeito das aulas que nós estamos entregando aqui para você, mas que para você possa também participar do nosso Clube do Livro. O Clube do Livro da Escola de Propósito, onde nós vamos ler 12 livros em 12 meses. Esse ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida e eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Até a próxima aula e tchau!